Não sabia ele que o Espírito já havia se ausentado dele. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extingais o Espírito. Você é santuário de Deus. O teu corpo, a tua vida é a habitação do Espírito de Deus. Aquele que vive pecando tem a segunda consequência: o Espírito se retira. A Bíblia diz: não sabia Sansão que o Espírito havia se ausentado dele. Que coisa séria é essa? A igreja, o cristão vive sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus. É a consequência mais grave e mais séria para quem vive no pecado: a ausência da presença de Deus. A Bíblia diz que o Espírito é o nosso selo, o penhor. Eu só irei para o céu se eu tiver selado. Jesus olhará: quem tiver o selo, sobe. O selo é o Espírito de Deus. E se ele ausentar de mim, eu não subo com Cristo no arrebatamento. No Salmo 51, no versículo 11, Davi sabia a importância disso. Davi sabia mais do que todos nós aqui: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Davi dizia: eu sou o maior rei que essa terra tem, eu tenho as maiores riquezas, o trono, a coroa, mas sem o Espírito de Deus eu não sou nada nem ninguém. Sem o Espírito Santo eu estou perdido. Quantas pessoas que estão no pecado já não estão vivendo e atuando sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus. Quantos ministérios, quantas igrejas que estão corrompidas, e há tempos a presença de Deus já se ausentou. Estão sendo dirigidas pela carne, estão sendo dirigidos pelo intelecto, pela razão, estão sendo dirigidos pelo homem, porque o pecado fez o Espírito se retirar. Por isso você tem visto um aumento de seita, heresia e besterol e corrupção dentro do corpo da igreja como nunca, porque o Espírito há tempos tem se ausentado dos púlpitos dessa geração, dos altares dessas igrejas. Por quê? Eles não sabem que o Espírito já se ausentou deles. Perda de ouvir a voz de Deus, perda da guia do Espírito Santo, perda da influência divina. Isso é efeito do pecado, e é o efeito mais trágico, mais terrível. Se Paulo diz: não extingais, é porque o Espírito pode ser extinto. Se Efésios 4,30 diz: não entristeceis o Espírito, é porque pode ficar triste. Se ele se retirou de Sansão, pode se retirar de nós. Se o Espírito de Deus sai, eu não fico sozinho, vem outro Espírito. Lembra do rei Saul? Foi ungido rei, o Espírito se apoderou dele, o Espírito Santo. Quando Deus destituiu ele do cargo, o Espírito de Deus se retira do rei Saul, e um espírito maligno da parte de Deus vai até Saul. Aquele que perde a presença de Deus recebe a presença de Satanás. Aquele que perde o Espírito de Deus recebe o espírito de Satanás. Aí vai então uma palavra para quem está com a ausência do Espírito Santo: pode ter certeza, está com a presença de demônios. Quanta gente não é dirigida, é forte que eu vou falar, mas é bíblico e é verdadeiro e é real. Quanta gente não é dirigida, influenciada por demônios. Por demônios. Por quê? A santidade, a obediência e a equidade atrai a presença de Deus. A transgressão, a iniquidade, o pecado atrai a presença de Satanás. Ou eu estou em um, ou eu estou em outro. Ouça a voz de Deus essa noite, igreja. Ouça a voz de Deus, você que me vê. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Não brinque. Não brinque. Eu vou dizer algo para você. Como eu disse,
O alimento do inferno é o pecado. O salário do pecado é a morte. Satanás não tem medo de rosto bonito, de choro. Onde tem matéria-prima, ele trabalha e ele atua. E a Bíblia diz que a missão dele é matar, roubar e destruir. O poder que ele tem é o que eu e você dá a ele, porque ele já foi vencido no Calvário. Mas o poder que ele tem é o que eu dou, é a brecha. Eu peco, ele entra, mata, rouba e destrói. É isso que ele faz. Ele não tem medo, ele não respeita currículo, não respeita rosto bonito. É onde tem pecado ele entra, ele atua e ele mata. Cuidado com isso. Se o Espírito tem ausentado, o Espírito tem ausentado. Se você entender que o Espírito repousou no Pentecostes, primeiro eles tinham passado pelo novo nascimento, Cristo, a palavra da vida. Depois o Espírito desceu junto com o novo nascimento em Atos 2. Se há abundância de pecado, o Espírito é obrigado a se retirar, se ausentar. Passamos a ser uma igreja fria, seca, andar por um script, uma regra humana. Passamos a ser cristãos que consultam mais os jornais, a revista e os médicos do que a presença de Deus. Quantos não estão sem a presença? Meu Deus do céu. Não sabia ele que o Espírito já havia se ausentado dele. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extingais o Espírito. Você é santuário de Deus. O teu corpo, a tua vida é a habitação do Espírito de Deus. Aquele que vive pecando tem a segunda consequência: o Espírito se retira. A Bíblia diz: não sabia Sansão que o Espírito havia se ausentado dele. Que coisa séria é essa? A igreja, o cristão vive sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus. É a consequência mais grave e mais séria para quem vive no pecado: a ausência da presença de Deus. A Bíblia diz que o Espírito é o nosso selo, o penhor. Eu só irei para o céu se eu tiver selado. Jesus olhará quem tiver o selo, sobe. O selo é o Espírito de Deus. E se ele ausentar de mim, eu não subo com Cristo no arrebatamento. No Salmo 51, no versículo 11, Davi sabia a importância disso. Davi sabia mais do que todos nós aqui: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Davi dizia: eu sou o maior rei que essa terra tem, eu tenho as maiores riquezas, o trono, a coroa, mas sem o Espírito de Deus eu não sou nada nem ninguém. Sem o Espírito Santo eu estou perdido. Quantas pessoas que estão no pecado já não estão vivendo e atuando sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus? Quantos ministérios, quantas igrejas que estão corrompidas e há tempos a presença de Deus já se ausentou. Estão sendo dirigidas pela carne, estão sendo dirigidos pelo intelecto, pela razão, estão sendo dirigidos pelo homem, porque o pecado fez o Espírito se retirar. Por isso você tem visto um aumento de seita, heresia e besterol e corrupção dentro do corpo da igreja como nunca, porque o Espírito há tempos tem se ausentado dos púlpitos dessa geração, dos altares dessas igrejas. Por quê? Eles não sabem que o Espírito já se ausentou deles. Perda de ouvir a voz de Deus, perda da guia do Espírito Santo, perda da influência divina. Isso é efeito do pecado, e é o efeito mais trágico, mais terrível. Se Paulo diz não extingais, é porque o Espírito pode ser extinto. Se Efésios 4,30 diz não entristeceis o Espírito, é porque pode ficar triste.
Se ele se retirou de Sansão, pode se retirar de nós. Se o Espírito de Deus sai, eu não fico sozinho, vem outro Espírito. Lembra do rei Saul? Foi ungido rei, o Espírito se apoderou dele, o Espírito Santo. Quando Deus destituiu ele do cargo, o Espírito de Deus se retira do rei Saul, e o espírito maligno da parte de Deus vai até Saul. Aquele que perde a presença de Deus recebe a presença de Satanás. Aquele que perde o Espírito de Deus recebe o espírito de Satanás. Aí vai então uma palavra para quem está com a ausência do Espírito Santo: pode ter certeza, está com a presença de demônios. Quanta gente não é dirigida, é forte que eu vou falar, mas é bíblico e é verdadeiro e é real. Quanta gente não é dirigida, influenciada por demônios. Por demônios. Por quê?